salão, porque aí eu olho para essa pilastra aqui e aí eu não fico nervosa, entendeu? Menos nervosa. A minha dicção vai estar de centavos agora, vai estar bem ruim, porque eu estou muito nervosa. Mas é sobre o Senhor, não é sobre mim. Então, que o Espírito Santo venha vivificar essa palavra nessa noite, para que não seja apenas um discurso, mas que seja a vontade de Deus manifesta aqui. Quando eu fico nervosa, eu costumo chorar, mas eu orei muito. Eu orei muito e eu pedi para o Senhor, e o Senhor vai segurar essas lágrimas essa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de começar a palavra lendo um texto que se encontra em Tiago 1, do 22 ao 27. Tiago 1, 22 ao 27. Já estou acalmando, já saiu uma lágrimazinha, eu já estou conseguindo ficar melhor. Tiago 1, 22 ao 27. Vou ler aqui com os irmãos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz no que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Eu lembro que quando a gente foi definir o calendário de quem pregaria, né? O tio Gilvan falou que ele iria definir de janeiro até junho. Aí estava na reunião de líderes, né? E aí ele falou, e dessa vez vou colocar as irmãs para pregar, não sei o quê. E eu estava lá, só põe a Carol, põe a Evelyn, põe fulano. E só me escondendo, jogando para todo mundo e me escondendo. E aí eu falando, e aí ele fechou até junho. E eu tinha passado impune ali. Aí eu falei, semestre que vem, na próxima reunião, eu fico quietinha. Entendeu? Ninguém vai lembrar de mim. E eu faço a egípcia, exatamente. Ninguém vai lembrar de mim. E aí, vou passar desapercebida. E aí, todo mundo já tinha levantado, já tinha encerrado a reunião. Aí o tio Gilvan, vamos definir de julho logo? Aí eu falei, me dei mal. Agora eu não vou conseguir safar. Só que ainda faltava a Evelyn. Aí eu falei, a Evelyn, tio Gilvan. Aí ele, não, tranquilo, a Evelyn vai, eu vou, o Alberto vai. Aí eu, não, tranquilo, ele. E a Lelê vai. Aí eu, então tá bom. Então tá bom. Cabe a mim viver à altura daquilo que eu tenho recebido do Senhor. Então, a gente tem que estar sempre pronto, independente do tempo. Mas passou muito rápido. Passou muito rápido. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje é algo que já vem ardendo no meu coração há um tempo. E a minha família, o Vitor, eles veem isso mais no meu dia a dia. Esse texto que fala sobre a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, é algo que arde no meu coração de forma muito profunda. Eu queria analisar primeiro esse texto que a gente leu junto, e eu separei ele em duas partes. A primeira parte dele fala que nós temos que ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que se olha no espelho e daqui a um tempo sai e não consegue mais se reconhecer. E isso me lembra muito quando meu pai e minha mãe, eles conversavam muito, e até quando criança eles falavam isso pra gente. A gente tem que ser exemplo para vocês. Vocês não conseguem fazer uma coisa se a gente não for exemplo para vocês. E a minha mãe, eu e ela somos muito parecidas, tanto nas qualidades quanto nos defeitos.
E eu lembro que quando eu estava crescendo, começando a amadurecer, minha mãe via os defeitos que estavam se manifestando em mim, e aí ela ficava com medo, porque ela sabe da dificuldade que ela tem, aí ela ficava, Leane, cuidado. Leane, isso, aquilo, mas era muito difícil aceitar a palavra da minha mãe, por quê? Porque eu via os erros nela, eu falava, mãe, a senhora faz isso, como é que a senhora quer me repreender nisso que a senhora faz? Ela fala, filha, mas exatamente por isso, por eu fazer, que eu não quero que você faça, porque eu sei que é difícil, e eu sei que comigo são muito mais anos que eu tenho sofrido por conta desse erro. E aqui fala, né, que nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, nós temos que ser praticantes e dar o exemplo. E fala aqui que o homem que observa atentamente a lei perfeita, ele traz para si liberdade e persevera nessa prática, ele será feliz em tudo que ele fizer. E muitas vezes as pessoas têm um engano, né, de que quando a gente aceita Jesus, a gente vai viver numa cadeia preso dentro da igreja, que a gente não pode mais se divertir, que a gente não tem mais amigos, a gente não tem mais nada, é tudo dentro da igreja, mas muito pelo contrário, quando a gente tem o Senhor e a gente vive debaixo dessa lei, nós temos liberdade e nós somos felizes. A segunda parte fala que se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Em Salmos 82, 3 e 4, diz assim: garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. E eu fiquei refletindo sobre esses salmos, e aí eu me apeguei na palavra garantam. A palavra garantir, ela é um verbo. Ela fala sobre uma ação que nós precisamos ter. De acordo com o dicionário, essa palavra significa responsabilizar-se por, tornar seguro, assegurar, abonar, afiançar. Ou seja, ela nos chama para a responsabilidade. Nossa responsabilidade, enquanto discípulos de Jesus, é garantir justiça aos fracos, aos órfãos, aos oprimidos e manter o direito dos necessitados. E o que eu fiquei me questionando foi, se nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos feito isso. Se nós temos cuidado do órfão e da viúva, se nós temos cuidado do necessitado e do perdido, se nós temos olhado para as pessoas com o amor que Jesus olha. Calma, Leane. Se nós temos nos responsabilizado, se nós temos garantido a necessidade do outro, se temos sido auxílio, ou estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com os nossos afazeres, com os nossos sonhos, e não conseguimos olhar para nada mais além do que a gente mesmo. Se nós temos feito isso. E foi a partir daí que o Senhor começou a falar comigo. Hoje, eu faço parte de um projeto social na Estrutural, na favela de Santa Luzia, aqui no DF. E o foco principal desse projeto é o cuidado com crianças, porque a gente busca as crianças e, a partir desse cuidado que a gente tem com elas, a gente consegue entrar dentro das casas e pregar o Evangelho. Eu queria falar sobre esse projeto porque ele tem 3 principais pilares e que o Senhor fala muito comigo com eles. Os pilares são paixão, obrigada. Não, eu vou parar de chorar, calma. Eu acredito. Os pilares são paixão, devoção e serviço. Paixão pelas almas, devoção a Cristo e serviço ao reino. Meu pai brinca comigo, Leane, realmente o Senhor te chamou para isso, porque eu chego em casa cheia de lama, cheia de terra. Eu chego super empolgada querendo compartilhar o que aconteceu. Aí minha mãe, Leane, vai tomar banho primeiro, depois a gente conversa, depois a gente faz. E eu tô lá super empolgada com aquilo que o Senhor fez naquele dia, o que o Senhor está fazendo. Mas
A minha fé não é que todos nós temos que pegar e ir lá para a estrutural e se sujar de terra. Eu não creio nisso. Eu creio que isso é um chamado específico. O Senhor chama cada um para algo específico. Mas eu creio que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, que nós nos tornamos discípulos, esses 3 pilares, eles precisam estar na nossa vida. Nós temos que ter paixão por almas, nós temos que ter devoção a Cristo e nós temos que servir o reino. Então, todo discípulo deve e tem como responsabilidade fazer novos discípulos. Nossa congregação hoje trabalha com o método de discipulado 1 a 1, trabalhamos com os grupos caseiros semanais e os nossos pastores, eles mais do que ninguém sabem como é difícil lidar com pessoas. É muito difícil lidar com pessoas. Porque somos todos diferentes, porque somos pecadores. Então, muitas vezes as nossas opiniões, as nossas vontades, elas se manifestam de forma muito forte. Mas eles sabem. E nós também sabemos que quando nós pregamos o Evangelho e alguém aceita Jesus, como é prazeroso. Como é prazeroso ter se sacrificado, ter saído de madrugada para encontrar, ter passado horas aconselhando. Como é prazeroso quando a gente vê uma vida rendida aos pés do Senhor. E por isso hoje eu vim trazer 3 tópicos importantes que mudaram a minha maneira de enxergar o cuidado com as vidas. Porque, às vezes, realmente dá um desânimo. A gente olha e fala, nossa, estou muito cansado, estou muito sobrecarregado. Eu tenho tanta coisa para fazer. E aí a gente foca nas nossas obrigações do dia a dia e a gente deixa de olhar para o outro, a gente deixa de cuidar. E esses 3 pilares me encorajam sempre a lembrar que a minha missão é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu até brinquei com o Vitor na hora da Assembleia, eu falei bem assim, poxa, tio Gilvan está falando de evangelismo, está roubando a minha palavra de hoje à noite, entendeu? Mas isso é só o Senhor testificando que nós precisamos melhorar nisso, que nós precisamos ser mais excelentes nisso. O primeiro tópico é uma frase que eu falei uma vez ministrando louvor, e que o Senhor segue falando comigo todos os dias. A frase é a seguinte: sempre vai parecer muito tentador desistir, mas se você não desistir, você vence. Ela mudou a minha percepção sobre o reino, ela mudou a minha percepção sobre vidas, porque quando as pessoas começam a nos dar dificuldade, é muito tentador a gente deixar elas para lá, a gente desistir delas. Quando elas começam a tirar a gente da nossa zona de conforto, é muito tentador desistir. Mas se a gente permanecer, a gente vence. Em 2 Timóteo 3, de 12 a 14, fala assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Quanto a vocês, meus irmãos, permaneçam naquilo que o Senhor tem falado para vocês, naquilo que o Senhor tem ministrado para vocês. Sempre vai parecer muito tentador desistir, mas se você permanecer, você vence. Em 2 Timóteo 4, 2 a 8, fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas a todos que amam a sua vinda. Quanto a vocês, meus irmãos, façam o trabalho de um evangelista. Esse ministério é para todos nós. Pregar o evangelho é responsabilidade de todos nós. Se nós não estamos vendo a nossa igreja crescer, a responsabilidade é nossa. A gente cantou, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno realmente não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. É nossa responsabilidade enquanto igreja do Senhor. Existe uma recompensa para quem vai até o final. Jesus, ele foi até o final. Jesus morreu na cruz por nós. Nós só estamos aqui hoje porque ele não desistiu de nós. E ele se doou completamente. Então, nós nos doaremos completamente pelas vidas e pelas almas. Porque, assim como fala em Hebreus 12, de 2 a 3, fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Recomeçar é sempre bom, mas permanecer é a única coisa capaz de realmente mudar a nossa vida. Permanecer faz com que a gente se sacrifique, faz com que a gente se doe, mas muda a nossa vida. A gente não pode ser afogado pela realidade em que a gente está. Eu estava pensando sobre isso, eu lembro do meu primeiro ano de cursinho. Eu fiz 3 anos de cursinho pré-vestibular, presencial. E no meu primeiro ano de cursinho, eu estava muito voltada para aquilo. E aí eu acordava às 5 horas da manhã, eu saía de casa, eu chegava em casa de noite, eu passava o dia estudando. Eu fazia minha marmita, minha mãe preparava minha marmita, eu mal via meus pais. Tinha reunião de jovens pela manhã, eu não podia ir porque eu estava na aula, eu estava fazendo simulado à tarde, eu estava completamente afogada naquela realidade. E as coisas do Senhor começaram a ser muito cansativas para mim. Vir para a reunião geral era muito cansativo para mim. Estar com os jovens era muito cansativo para mim, porque eu estava completamente afogada pelaquela realidade. Mas eu comecei a voltar para mim. Eu comecei a falar, gente, eu estou tão perdida a ponto de só pensar em mim, no que eu quero, no meu sonho, que a igreja ela não é mais prioridade, que o reino de Deus ele não é mais prioridade. O Senhor fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas. E a gente declara isso, mas no nosso dia a dia, tudo é mais importante do que cuidar de pessoas, do que se dedicar a pessoas. Tudo se torna prioridade. E a gente não pode ser engolido pelo externo. Nós temos que nos apegar às palavras de Deus para nós. E o Senhor, ele fala, todas as vezes que você estiver cansado, a gente acabou de ler, lembra do sacrifício de Jesus. Jesus se sacrificou por nós, então nós vamos nos sacrificar por quem for preciso, no horário que for preciso, do jeito que for preciso. Amém? Deixa eu beber água aqui. Segundo ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte: é justo que muito custe aquilo que muito vale. O sacrifício é sempre um privilégio. É sempre um privilégio. Quando a gente se sacrifica por pessoas, o privilégio é nosso. A gente nunca esquece o que as pessoas fazem por nós. Ai, gente, desculpa. Oh, Deus, por favor, orei. Eu tô calma, é só porque eu tô nesse processo de noivado, né? E aí eu fico feliz com cada detalhezinho. Hoje eu ganhei uma lembrancinha no carro e ela, ai, é tão pequenininha, tia Paula. É tão pequenininha. Eu falei, gente, eu tô tão feliz. Eu vou ter onde colocar as coisas da minha casa. E eu vejo pessoas que, nesse processo do meu casamento, têm
se sacrificado financeiramente para me abençoar. E eu não esqueço esse sacrifício. O sacrifício é sempre um privilégio. Eu sei que essas pessoas, elas têm se doado pela minha vida. Eu sei que existem pessoas que não vivem numa condição financeira extremamente confortável, mas que decidiram tirar do bolso delas para me abençoar. E elas estão se sacrificando. Mas quando eu não sei como retribuir. E a gente tem isso na nossa cabeça. Não existe nada que nos marque mais do que esse sacrifício. O sacrifício das pessoas por nós. A gente sempre lembra. Podem passar anos, podem passar meses, podem passar o que for. Mas a gente sempre lembra de quando aquela pessoa saiu de casa para me socorrer. A gente sempre lembra de quando aquela pessoa deu um abraço que a gente precisava naquele momento. E a nossa vida cristã, ela se baseia nisso, no sacrifício de Jesus. Tudo se volta para isso, para o sacrifício de Jesus. No sacrifício de Jesus por nós, e Ele fez isso por nós. Então, se o Senhor se sacrificou por nós, vale a pena que nos sacrifiquemos por pessoas. E, para que não seja só uma frase de efeito, né? 2 Coríntios 4, 7 em diante, fala assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em nome de Jesus. E esse texto ele já puxa para o terceiro ponto, que é a recompensa nós já temos. Cristo é a nossa maior recompensa. Eu não vou fazer algo porque eu vou ganhar. Eu já ganhei. O meu maior tesouro é Jesus. Então, se o meu maior tesouro é Jesus, eu quero compartilhar esse tesouro. Às vezes a gente fica tão frustrado. Eu lembro de uma situação na estrutural que a gente estava cuidando da vida de uma família e tinha uma menina que ela ia para os encontros que a gente fazia com as crianças para ela fugir da realidade da casa dela, porque ela ficava responsável por todos os irmãos pequenos. Ela virou a mãe daquela casa, porque ela era a mais velha. Então, quando ela ia para esse momento com a gente, ela conseguia relaxar. As crianças que estavam lá estavam sendo cuidadas pelos tios, pelos voluntários. Então, ela conseguia relaxar, ela conseguia ficar tranquila. E aí, por conta das minhas demandas da vida, eu fiquei um tempo sem ir para estruturar, alguns meses. E aí, quando eu voltei, essa menina ela estava completamente entregue à prostituição. Completamente entregue à prostituição. E o meu coração doeu tanto, tanto. E aí eu fui para Deus revoltada. Eu falei, meu Deus, a gente fez tanto.
A gente orou tanto, a gente tá ali todo sábado falando, pregando. Por que essa menina está vivendo isso? E aí o Senhor falou que... Eu falei, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aí o Senhor falou, você não precisa criar novos planos de convencimento, porque não é você que convence nada. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Esse papel é do Espírito Santo. Seu papel é se encaixar nos planos de Deus. Seu papel é cumprir a missão que lhe foi dada. Pregue o Evangelho. Lance a semente. Assim como na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Ele encontrou terrenos inférteis, mas ele encontrou um terreno fértil. E não quer dizer que eu vá colher essa semente que foi plantada. Pode ser que daqui a uns anos essa menina se lembre daquilo que foi ministrado na vida dela. Pode ser que ela se lembre disso e ela volte para o Senhor. E eu queria falar isso para vocês, meus irmãos. Nós precisamos caber nos planos de Deus e não Ele caber nos nossos. Nós precisamos estar entregues e rendidos para o Senhor 24 horas por dia. E não Ele entrar na nossa agenda. O Senhor, eu vou fazer meu devocional aqui 15 minutinhos, porque hoje minha agenda está corrida. Orai sem cessar, meu irmão. Passa o dia com a agenda corrida orando. Passa o dia com a agenda corrida ministrando sobre a vida dos irmãos, orando pela igreja, declarando palavras de vida, palavras de bênção. O Senhor, Ele não tem que caber no nosso dia. A gente que tem que caber no dele, a gente que tem que caber nos planos do Senhor. Tudo depende de Deus. São os planos dele, as metas dele. Então, que nós sejamos aquilo que Cristo nos chamou para ser. Vale a pena amar a Deus até o final. Vale a pena. E as 3 frases, elas se encontram, né? Sempre vai parecer muito tentador desistir. Mas se você não desistir, você vence. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Muito vale a vida de uma pessoa. Então custa. Gera desgaste. Vale a pena. Às vezes eu ficava assim, gente, vamos pegando a estrada lá para Petrolina, cuidar de uma família. Uma família. Muito custa aquilo que muito vale. Aquela família vale muito. Aqueles irmãos lá em São Luís valem muito e custa muito. Custa a saúde da tia Verônica, de ficar dentro de um carro. Custa a saúde do tio Gilvan. E eles vão, porque é justo que muito custe aquilo que muito vale. É justo que eu me sacrifique, que eu perca meu dinheiro, que eu perca o que eu tenho, por amar as pessoas. É justo, o sacrifício é sempre um privilégio. E a recompensa nós já temos. Cristo é a nossa maior recompensa. E para finalizar, gostaria de ler uma música com vocês, que o meu noivo me enviou essa semana, que colaborou muito com essa palavra, falou muito comigo. É uma música que se chama Música Lágrima dos Santos, do Ministério Fluir. Eu vou ler ela com vocês. Ela fala assim: tantos filhos longe dos pais, procurando um lugar, buscando abrigo. Tantos lares a sofrer, esperanças lançadas pelo chão por falhas. Essa é uma emergência. Os santos choram por salvação, por aqueles que perdidos estão. Nosso clamor é para que voltem. Que teus filhos estendam as mãos para alcançar o que está ao chão. Eu os levarei de volta. Eu os levarei de volta a ti, ó Pai. Tanto ódio em tanto lugar. Até os altares se esqueceram do amor. Preciso ver essa geração prostrada, desesperada por tua glória. Essa é uma emergência. Amar e se sacrificar por pessoas é uma emergência. É uma emergência. Então, se o Senhor ele tem falado isso com vocês, eu creio muito que a palavra hoje da Assembleia em relação ao evangelismo é só conectando aquilo que o Senhor quer falar conosco enquanto igreja. Às vezes a gente está perdendo muito tempo só preocupado com nós mesmos,
só preocupados com a nossa carreira, com a nossa vida profissional, com quanto que eu vou ganhar de dinheiro, como que vai ser meu casamento, como que vai ser minha casa, como que vai ser meus filhos. Sempre eu estou preocupado com o futuro. Eu estou deixando o hoje passar. E eu não tenho me sacrificado por pessoas. Eu não tenho doado a minha vida. Eu não tenho doado o meu tempo. E eu serei cobrado. Porque um dia alguém pregou para você. Um dia alguém se sacrificou por você. Um dia alguém se sacrificou por você, então vale a pena que você se sacrifique por pessoas. É uma emergência. O Senhor nos chamou para isso, para cuidar do órfão, para cuidar da viúva, para cuidar do necessitado. E isso não quer dizer que é só nos locais mais carentes, que nem onde eu estou. Existe muito rico que precisa do Senhor. Existem pessoas que precisam do Senhor em todos os locais. Um dia eu estava conversando com jovens sobre isso. Toda vez que é para convidar um visitante, eu tenho muita dificuldade, porque o meu vínculo de amizades, o meu vínculo de pessoas, é tudo crente. É só a gente que congrega em outro local ou os irmãos que congregam aqui. Então, toda vez que é para fazer uma campanha evangelística, convidar alguém para ser evangelizado, eu tenho muita dificuldade. Porque as pessoas da minha idade que eu convivo são só discípulos. E isso sempre me traz um alerta de que eu preciso ir pregar. Eu preciso criar vínculos com pessoas do meu ciclo e trazer essas pessoas para o Senhor. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos nos responsabilizar pelo projeto de evangelização de pessoas, para a glória de Deus. Não para que tenhamos uma igreja lotada e sem nenhuma cadeira vazia, mas para que almas sejam alcançadas pelo amor do Senhor Jesus. E é isso que eu queria falar com vocês.